Olá, irmãos e irmãs, saudações em Cristo, saudações fraternas. Como é bom estarmos todos em comunhão mais uma vez, ainda que pelo YouTube, né? Ainda que pela internet, para meditarmos na palavra de Deus e nos prepararmos assim para o momento de oração em família, na sequência. Talvez, irmãos, essa seja uma das grandes lições de Deus para nós em meio à crise que nós vivemos. A lição do valor, a lição da importância e da beleza da família reunida aos pés do nosso Deus. Eu peço que você participe do nosso chat, coloque ali os seus pedidos de oração. Lembre-se, isso é muito importante para que todos os nossos irmãos vejam e coloquem diante de Deus, intercedamos uns pelos outros, não é? Um lembrete é que hoje nós fechamos a nossa primeira semana do encontro de oração online, nosso momento de oração nesses dias de isolamento, então será de segunda a sexta-feira, mas não se esqueça que no domingo teremos a escola bíblica dominical sendo transmitida às 10 da manhã e o culto transmitido às 18 horas, ok? Vamos à palavra, irmãos? Vamos meditar juntos hoje sobre as raízes da preocupação, as raízes das nossas ansiedades. E o texto bíblico é o texto tão conhecido do Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 25 ao 30. O texto que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Irmãos, falemos, portanto, das raízes das preocupações, as raízes da nossa ansiedade. As nossas preocupações não nos largam, não é? As nossas preocupações não dão o tempo, como se diz. Elas são persistentes, são chatas. E o pior de tudo, você já reparou nisso com certeza, se nós não tratarmos delas ao modo de Deus, como devemos, biblicamente falando, elas crescem, elas aumentam e elas nos controlam. Se é esse o seu caso, e não é difícil de ser, eu te convido a pensarmos aqui biblicamente sobre a preocupação nossa de cada dia, ainda mais em dias de crise, nos tempos de pandemia. Talvez nenhum outro problema perturbe mais as pessoas do que isso, a preocupação. Ou, se quisermos chamar de outro nome, a ansiedade. Ela pode surgir repentinamente, ela nos aborrece diariamente, ela suga o nosso sono, ela rouba a nossa paz, ela acaba com a nossa alegria, ela turva o nosso raciocínio e ela respinga em nossos relacionamentos, atacando até o nosso físico, até a nossa própria saúde. A preocupação, por assim dizer, é incapacitante. A preocupação é uma verdadeira importunação diária, irmãos. Alguns tentam lidar com isso usando palavras de otimismo, pensando positivo, não é? O pensamento positivo. Outros lidam com a preocupação, tentando não pensar no foco da ansiedade, o que não resulta em nada, com certeza. Outros se entopem de medicação. Eu não sei se você já passou por isso, está passando por isso, buscando uma solução para sua ansiedade numa medicação,
buscando uma alternativa mais leve, apesar da realidade da ansiedade dentro de nós nesses dias de crise. Que esperança real e efetiva nós temos para lidar com as nossas preocupações, irmãos? Em Mateus capítulo 6, que nós lemos, por 3 vezes, Jesus nos ordena que não nos preocupemos. Nós lemos só até o verso 30, mas todo o contexto aqui nos fala sobre isso. No verso 25, Jesus diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. No verso 31, que nós não lemos, está na sequência do texto lido, Jesus diz: portanto, não vos inquieteis. E também no verso 34, fechando, amarrando todo o argumento do Senhor Jesus, ele disse: portanto, não vos inquieteis, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Só esse detalhe, irmãos, já produz esperança, não é? O fato do próprio Jesus tratar da questão da preocupação significa que Deus conhece esse nosso problema. Ele sabe que é algo que nos atinge em cheio e Ele tem respostas para isso. Afinal, a Bíblia, sendo a palavra de Deus, tem todas as respostas. Outra coisa, irmãos, o fato de Jesus se dirigir aos seus discípulos também produz esperança. Por quê? Porque, como diz Robert Jones, aliás, é o autor cujo livro me forneceu a base desta mensagem, Robert Jones assegura que até mesmo, ou melhor, ele diz que isso assegura que até mesmo cristãos lutam com a preocupação. Até mesmo os apóstolos de Cristo passaram por ansiedades. E se eles passaram, nós também passaremos, não é? Então, Deus sabe disso. E porque Ele nos ama, Ele deseja nos libertar progressivamente disso. O que o texto que lemos nos ensina quanto às nossas preocupações, irmãos? Bem, esse texto nos ajuda expondo com muita clareza as raízes da preocupação. Em outras palavras, o que é que está na base da nossa ansiedade, no subterrâneo daquilo que tem nos tirado a paz. Agora, antes de analisarmos isso, nós precisamos verificar a ênfase de Jesus sobre o assunto. Porque, segundo o nosso Mestre, segundo o nosso Redentor, a preocupação é pecaminosa. Nós não estamos glorificando a Deus quando nos deixamos tomar e controlar pela ansiedade, pela preocupação. O que é que Jesus diz sobre isso? Ele nos diz que a preocupação é errada. Jesus a proíbe, como vimos, não menos do que 3 vezes nessa curta passagem. O apóstolo Paulo também faz uma colocação semelhante ao escrever aos Filipenses, dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, irmãos, preocupação é pecado. Mas nós poderíamos perguntar: por que a preocupação é assim pecaminosa? Afinal de contas, ela é comum, ela é aos nossos olhos até natural, todo mundo se preocupa. Além disso, a preocupação mostra que nós estamos interessados nas coisas da vida, não é? É melhor, alguém diria, se preocupar do que ser insensível, do que viver indiferente, apático ao mundo que nos cerca. Irmãos, eu não estou defendendo aqui um desinteresse geral e total pelas pessoas e pelas coisas que valorizamos. Não é isso que o Senhor Jesus nos ensina aqui no texto. Não estamos falando aqui que zelar para que as coisas caminhem bem conosco e à nossa volta seja errado. Não. Não estamos dizendo que cuidar das coisas que nos cercam seja algo pecaminoso. O que estamos falando, à luz do texto que lemos, é que a preocupação, a ansiedade é errada, disse o nosso mestre. Jesus classifica a preocupação como sendo pecaminosa. Então nós precisamos analisar até isso mais de perto, não é? As traduções da Bíblia para o português mostram que as palavras gregas do Novo Testamento algumas vezes significam preocupação no sentido negativo e outras vezes se referem a cuidados ou interesses no sentido positivo, dependendo do contexto. Isso indica, irmãos, que a preocupação é um cuidado ou um interesse que está fora de controle, que está descontrolado. Vocês já repararam que a preocupação começa com algum interesse legítimo que nós permitimos nos consumir e que nós não submetemos a Deus?
De uma forma geral, as preocupações são problemas de interesses com os quais nós deixamos de lidar de modo bíblico. Como diz Robert Jones, já citei aqui, nossos interesses legítimos cruzam a linha e se tornam problemas pecaminosos de preocupação, de ansiedade, de temor. Preocupação, como outras emoções pecaminosas, é pecaminosa no sentido de revelar o pecado que está lá dentro de nós, que está em nossos corações. A preocupação mostra o estado inconstante da nossa alma, irmãos. É verdade que na maioria das vezes a preocupação não é um pecado de escolha, né? Deixa eu explicar isso aqui. Geralmente nós não fazemos a escolha de nos preocupar. Ela simplesmente surge, ela parece emergir contra a nossa própria vontade. Ataques de pânico, por exemplo. Ataques de pânico são o quê? São as formas repentinas e intensas de preocupação, de ansiedade que tomam conta de nós. E um surto íntimo de temor emocional que se apodera de nós contra a nossa vontade. E a pergunta que pode surgir é: mas se é contra o nosso desejo, por que a preocupação, a ansiedade são classificadas por Jesus como pecado? Por que a preocupação é pecaminosa, mesmo quando se levanta sem querermos que isso aconteça, não é? Jesus responde essa pergunta no texto que nós lemos. Ele não proíbe a preocupação simplesmente, como já observamos. Ele nos dá razões pelas quais ela é errada. Ele expõe as raízes pecaminosas da nossa ansiedade e utiliza algumas figuras muito interessantes, e uma delas eu quero aqui apontar. Ao fazer isso, Jesus nos diz que a preocupação é idolatria. Guarde isso. A preocupação é idolatria. O que é idolatria? É adorar alguém ou algo que não seja o verdadeiro Deus vivo. É dar-se a alguma pessoa, a algum alvo, a algum objeto que não seja o Senhor Jesus. A idolatria envolve prender o coração a algum salvador falso, a algum refúgio falso. Idolatrar é exaltar os seus desejos pessoais acima do Senhor Jesus, é se subordinar, é se curvar a algum mestre que não seja Deus. E a preocupação revela a idolatria do nosso coração. A sua preocupação, meu irmão e minha irmã, é um sinal de que, de alguma maneira, você está confiando em si mesmo. De alguma maneira, você está edificando a sua vida sobre coisas ou pessoas e não em Cristo. A nossa ansiedade é um indicador automático de um coração que não está seguindo o Senhor completamente, mas está se voltando temporariamente ao menos, a alguma outra coisa. Onde é que está isso aqui no texto, não é? No verso 25, Jesus diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Em outras versões, portanto eu lhes digo, não se preocupem. Esse por isso, esse portanto que Jesus usa aqui, aponta para o que ele disse antes, é claro, não é? Para que aquilo que ele disse e que está aqui registrado entre os versos 19 a 24. E nesse trecho Jesus mostra como a idolatria compete com Deus. A preocupação é idolatria, irmãos, porque revela como nós intimamente confiamos mais em coisas materiais do que nas coisas no céu, das coisas do céu. Jesus nos diz para armazenar tesouros no céu, tesouros celestiais, não perecíveis, não tesouros terrenos que perecem, né? Está aí nos versos 19 a 21. Muitas preocupações nossas, a quase totalidade daquilo que nos preocupa, envolve coisas terrenas. Não é verdade? É o nosso trabalho, é o nosso dinheiro, é a nossa saúde, o nosso casamento, os nossos filhos e assim por diante. Nós nos focamos e fixamos nessas coisas,
Nós ligamos o nosso coração a isso e acabamos vivendo numa preocupação constante e perpétua por isso. Não atinamos para o que Jesus disse aqui, que essas coisas materiais simplesmente desaparecerão, definharão, porque são passíveis de roubo e serão consumidas pela traça. Ou seja, o que é material é transitório, isso vai passar. Mas isso acaba controlando a nossa mente e as nossas ações, não é? O que nós julgamos ser de grande valor, isso governará a nossa vida. O nosso tesouro, ou seja, o que mais valorizamos nessa vida, isso nos controlará. E quando Jesus fala de tesouros celestiais, a que ele se refere? Os tesouros do céu incluem todas as bênçãos que encontramos em Cristo. Talvez aqui tenhamos uma outra grande lição de Deus para nós no meio desta crise. A de olharmos e darmos mais valor aos verdadeiros tesouros, não aos tesouros daqui. Não a entesourarmos as coisas terrenas, mas a olharmos com o foco mais ajustado para as riquezas do céu. São as bênçãos que encontramos em Cristo. Toda a rica herança que Jesus morreu para obter para nós, o seu povo. Enfim, o maior tesouro, irmãos, das nossas vidas não está aqui nessa terra. O maior tesouro é o próprio Deus, é o próprio Jesus em nós. Lembram-se do que Deus disse a Abrão? Ele disse: não temas, Abrão, eu sou teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Deus estava dizendo a ele: eu sou o seu tesouro. Um dos salmos expressa isso também, Salmo 73, no finalzinho. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Numa outra versão, a NVI, nova versão internacional, a gente lê assim: a quem tenho no céu senão a ti? E na terra? Nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu coração, ou melhor, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Estar com Deus, ver a Deus nesta vida e para sempre, ultrapassa muito, excede as coisas insignificantes e perecíveis que nós apreciamos aqui nesta terra. A preocupação é a idolatria, porque revela como nós confiamos no que é material, ao invés de confiarmos nas verdadeiras riquezas, nas coisas do céu. Eu gostaria de orar contigo neste momento e colocarmos diante do Senhor com o coração aberto o fato, a constatação de que temos sim sido dominados pela ansiedade, deixamos de confiar e de enxergar as verdadeiras riquezas de Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus, mais uma vez te agradecemos pela tua palavra bendita. Te louvamos por esse momento em que podemos parar tudo e ouvir a tua palavra. Mas, ó Deus, a tua palavra, como um espelho, mostra quem nós somos e o que há lá no nosso íntimo. É verdade, ó Deus, muitas vezes nós temos sido controlados pela ansiedade. As preocupações têm assumido o controle e nós por isso pecamos. Ó Deus, abre o nosso entendimento, nos dê o discernimento devido para, ó Deus, confiarmos mais no Senhor e não nas coisas aqui da terra. Ó Pai, o Senhor tem cuidado de nós, que nós possamos confiar nisso e que, ó Deus, não possamos nesta crise buscarmos, ó Deus, o refúgio em coisas fúteis, em coisas que não oferecem verdadeiramente refúgio, mas possamos, ó Deus, esperar confiantemente no Senhor e que isso gere em nós paz verdadeira, descanso do céu para as nossas vidas. O Senhor conhece cada um dos que estão orando agora, ó Pai, comigo. Que o Senhor dispense o teu favor, a tua graça, a paz verdadeira, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, nós vamos encerrar agora, mais uma vez,
já tivemos a oportunidade de ir para a palavra e agora nós vamos para a oração, não é? Agora é hora das nossas famílias unidas em oração. Ore agora por discernimento nesta crise. Ore para que Deus nos faça enxergar no meio da crise os ídolos que teimam em assumir o controle das nossas vidas. E que nós descansemos no Senhor. Ele cuida das aves, Ele cuida da erva do campo, o Senhor cuida de nós, o Senhor é quem nos sustenta. Um fraterno abraço virtual em todos vocês e até domingo, não é? Quando estaremos juntos, pela manhã às 10 da manhã e à noite às 18 horas. Deus os abençoe em tudo.